eficiência. Outro exemplo que eu posso dar, aqui do hotel. Aqui do hotel, eu posso dar um exemplo muito claro. Eu tenho um custo do quarto vazio aqui hoje, né? Na alta estação, em torno de 59, numa baixa temporada, em torno de 48,50. Então, com esse custo do quarto vazio, eu não preciso trabalhar uma diária de 150, porque talvez 150 numa baixa temporada eu não venda, mas eu sei que eu posso chegar a uma diária até 98. 98 aqui eu posso. Já cheguei até períodos, né? Vender diária aqui por 80. Estava me trazendo margem de contribuição, estava me gerando giro dentro do hotel. E, obviamente, a receita no final tinha lucro líquido. Mas como que eu fazia isso? Porque eu conheço o custo do quarto vazio. E conhecer o custo do quarto vazio é você ter todas as despesas anotadas na ponta do lápis. Que eu sei que muitos anfitriões, né, muitos donos de pousada e hoteleiros, por sinal, não tem isso. Não tem isso. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Você dizer, pô, hotel, o cara é profissional, cara. O cara tem muita gente, o cara tem muito quarto, o cara tem equipe. Mas o cara não sabe disso. Não sabe, não, pode acreditar. Eu também tinha essa impressão. Quando eu entrei no mercado, eu dizia assim: não, pô, hoteleiro e dono de pousada, cara, o cara sabe de tudo. Eu ia para reunião, às vezes eu tinha medo. Isso eu estou falando de 5 anos atrás, né? 5 anos e meio atrás. Quando eu comecei no segmento, eu tinha medo. E aí eu sempre era encorajado assim: Lagreca, o pouco que você sabe, pode acreditar que é muito para um hotel e uma pousada. Não está de brincadeira. Não, meus amigos me diziam: acredite, você sabe muito, você não é hoteleiro, você está entrando no segmento agora, você não é dono de pousada, mas você sabe muito mais do que eles. Pode acreditar. E dito certo. Às vezes eu conversava com o cara, no começo eu ficava um pouco intimidado, principalmente quando eu atendia hotéis muito grandes, que o cara era diretor de uma BHG, o cara era diretor ex-Accor, né? O cara era diretor da Atlântica. Aí eu ia para uma reunião com esse cara, eu chegaria com as pernas tremendo, porque eu disse: esse cara vai me botar no bolso. Mas depois que o cara conversava 15, 20 minutos, eu disse: esse cara tá mais perdido que eu. Tá mais perdido que eu. Então, o conceito que eu estou trazendo aqui é um conceito que poucas pessoas sabem. E quando você entende o conceito do custo do quarto vazio, cara, não tem concorrência, porque você vai precificar de uma forma que vai te manter atrativo, competitivo e lucrativo. São esses 3 pontos que são importantíssimos numa precificação. Competitividade, para que eu não destoie muito, né, da minha concorrência se eu não tenho um produto muito diferente. Então eu tenho que me manter competitivo. Eu tenho que me manter atrativo, mas para me manter atrativo, qual é o passo anterior que eu tenho que dar? Saber quem eu quero atender, para saber qual é o poder aquisitivo do meu hóspede, quanto que ele pode pagar, porque nem todo mundo tem condições de pagar, nem todo mundo. E outro detalhe também é a lucratividade, porque o ideal é o quarto cenário que eu falei, é vender acima do custo e trazer margem de contribuição. Beleza? Primeiro ponto, todo planejamento, grava isso, todo planejamento de meio de hospedagem é feito de forma anual. Anual. Não se faz o planejamento, esse mês, quanto é que vai ser? Esse outro mês. Não. É o ano. O planejamento ele é feito de forma anual. Então você desenha assim: pô, Lagreca, eu quero ter uma média esse ano, 50% de ocupação. Porque 50% de ocupação para mim, Lagreca, eu pago meus custos, pago meu prolabore, sobe um troquinho e tá interessante para mim, vale a pena para mim. Pô, beleza, 50%, então significa dizer que no ano inteiro você tem que vender 182 diárias, né? 183, o ano tem 365, se a gente pegar ali e dividir por 2, vai dar 182,5, né? Então vai ser ou 182, né? 182 ou 183. Ponto. Por que eu tenho que saber disso? Porque o planejamento, ele vai me dar uma certa tranquilidade para que eu saiba que naqueles meses que eu esteja com a baixa ocupação, tá tranquilo. Se eu tenho que vender, vamos botar aqui, 180 diárias no ano, né, os 50%, eu tenho que vender esse período, se eu chegar até junho e eu já tiver com 90 diárias, opa, na primeira passagem do semestre, eu estou batendo a minha meta. Óbvio que esse 180 você vai dividir por 12 e depois vai dividir por 4. Por que por 4, Lagreca? Para eu saber quanto que eu tenho que vender por semana. Então, assim, quantas diárias eu tenho que vender por semana? Né? Ou seja, eu sei quanto eu tenho que vender por ano, quanto eu tenho que vender por mês e quanto eu tenho que vender por semana. Eu sei todo digamos assim, a gente chama isso de breakdown. Eu não gosto muito de falar palavras em inglês, mas isso a gente faz o quê? Faz um breakdown dos números. Eu pego o número e vou quebrando, eu vou destrinchando, vou transformando eles em metas menores. Por quê? Porque ali vai ficando mais palpável. Quando você pensa assim, cara, eu tenho que vender 180 diárias, aquilo ali fica como se fosse uma meta inatingível. Você vai dizer, puta merda, é muita diária.
Mas calma, quando você começa a quebrar e você tem um plano e você tem uma base do que você vai fazer, a meta fica mais atingível. E você vai comemorando aos poucos. Isso é um ponto importantíssimo. Isso é um dos pontos que eu trago também dentro da metodologia, que você tem que definir metas. E o planejamento anual passa pela definição de metas. Por que, Lagreca? Por que o planejamento anual? Porque preste atenção comigo o seguinte, a tua ocupação de janeiro não vai ser a mesma ocupação que tu vai ter em abril, que não vai ser a mesma ocupação que tu vai ter em junho, que não vai ser a mesma ocupação que tu vai ter em outubro. Então, por que isso? Porque eu vou fazer o planejamento e vou estipular, ou melhor, eu vou projetar quanto que eu quero ter de ocupação mês a mês. Quanto que eu quero ter de ocupação? Então, em janeiro eu quero 50, em janeiro eu quero 80%. Em fevereiro vai para 60%. Em março, acho que em março dá para fazer 60% também. Em abril, abril é 50%. E aí, em maio, maio é chuva, que é ruim demais, pelo menos 20%. Beleza. Em junho, 20% também. Julho é férias escolares. Cara, eu acho que dá para fazer aí uns 70%, beleza? Aí você vai fazendo isso mês a mês. Por quê? Porque aí no final você vai dizer assim, cara, quanto que eu tenho que fazer de diária mês a mês? Aí eu tenho o total do ano. E aí eu consigo ter uma média de quanto eu preciso por mês. Por isso que eu digo que você tem que definir isso. Por quê? Porque depois dessa definição, você vai ter que ter em mente que existem 4 conceitos que você não tem como se... Peraí, quase que não sai. Dissociar deles. Você não tem como se livrar deles. 4 conceitos importantíssimos que vai te ajudar numa precificação. Por que esses 4 conceitos? Porque eu sempre digo que você que é um gestor de um meio de hospedagem, você tem que ter algumas habilidades. Porque isso é um negócio. Muita gente encara isso como um aluguelzinho de um apartamento, né? Principalmente anfitriões. Hotéis e pousadas não, já tem uma consciência de que é um empreendimento. Mas anfitriões, alguns ainda não têm essa consciência. Existem 4 pontos que você, como gestor de um meio de hospedagem, você tem que dominar. 4 pontos. Eu tenho que dominar vendas e marketing, né? Eu poderia até separar. Eu tenho que dominar o marketing. O que é marketing? É fazer as pessoas se moverem. Eu tenho que dominar a parte de vendas, que é exatamente a aula, um pouco da aula que eu estou falando hoje. Um pedaço, né? Porque vendas engloba muito mais coisas, né? São os 9 pilares, basicamente. Vendas são os 9 pilares que eu ensino. Então, vendas, eu tenho que saber um pouquinho de financeiro, que é o que eu vou discorrer agora, em seguida. Tem também a parte de operação. Eu tenho que saber um pouco da minha operação. Por quê? Porque se a minha operação for desajustada, vai criar gargalo, vai criar insatisfação, né? Então, para que a minha operação rode mais livre, que dependa sempre menos de mim, eu tenho que dominar a minha operação. E por fim, aqui, mentalidade. Eu tenho que ter o pensamento, eu tenho que saber, né, quais são os pensamentos que eu tenho. Eu até fiz uma live sobre isso, sobre o pensamento, né, a mentalidade que você precisa ter para triplicar suas reservas. Então, dentro desse conceito aqui, eu vou entrar na parte do financeiro.